Eu não engoli aquilo, então vai, você tem que ler. Então eu estou colonizando caminho para que você aprenda e pense e leia a Bíblia como Deus. Ok? Pensa. Quando ele criou o homem, né? O dia 7 ele descansou, e nesse dia, da hora que ele tinha feito, eu já perguntei, será que Deus precisa descansar? Por que Deus descansou no sétimo dia? Essa que é a pergunta fundamental para você entender o Shabat. Primeiro, Deus descansa. Então, por que diz aqui que ele descansou? Olha, o escritor de Deus, no texto inicial, usou 12 vezes a palavra descansou. Cuidado para não entrar no descanso, cuidado para não cair. Ele já está no descanso, o outro não entrou, e você pode não entrar. Ei, é muita ênfase, está tão na cara que a gente não lê. Ele não, eu prefiro tirar tudo. Por que Deus descansou no sétimo dia? Houve um Shabat. Está perfeito. Não, veja só. Já está cansado? Não. Aí que ele não descansou. Olha, você já viu que ele é mais machista do que eu. Então, coisa. Eu trabalho na boca. Eu comento. Eu não falo nada. Eu não poderia falar. Eu fiz 38 anos de casado ontem. Nem sei. Aliás, desculpa, o irmão gêmeo do eu sou tão bom pra minha mulher, cara, ele dá um desenho de 38 anos de casado. O que você quer? Ela disse, tira a barra. Eu disse, não. Eu disse, aí eu prometi, eu tirei a barra, ela ficou feliz da vida. No dia seguinte, ela está me descansando, mas no dia seguinte eu disse, bom, agora eu já tirei, já passou a comemoração, agora eu vou deixar de novo. Caraca, ela pulou no céu. A pastora ele falou, pensando bem, acho melhor não deixar lá, né? Gente, é tão simples, eu já até falei, por que Deus descansou? No primeiro dia, eu vou dar a dica para você. Você vai dizer, essas coisas são, você tem que guardar isso no seu coração, porque quando eu falar mais estranho, eu não vou dar para ele. Está sendo uma professora aqui, 50 anos de Bíblia, não é? Ela é a aluna mais sábia daqui, ela tem 84 anos? 24 anos. Ela abre 7 Bíblias, estuda e tal. Então eu quero respeitar esse irmão. Por que Deus descansou? No primeiro dia, ele criou isso é bom. Tá lembrado? Não, vamos falar. Para chegar no sétimo, ele tem que chegar a cada dia. Ai, Deus fez isso e tal, e plantou as árvores, colocou de. Isso é bom. Eu tinha criado tudo. Calma. Aí ele voltou no quarto dia, ele criou isso, aquilo, e disse, nossa, isso é bom. No quinto, no sexto dia, ele criou quem? Quem? O homem. Que é a mesma coisa. Por que o homem não nasceu no quinto no terceiro? O número 6 é o número do homem, não é isso? Aí eu vou te dizer, daqui a 2 anos, nós vamos chegar no Apocalipse, nós vamos estudar sobre o número. Aí, para você entender lá, você tem que entender aqui agora. Está entendendo como eu faço? Pois é. No Neemia aqui, o que tem? É o homem multiplicado. Então você tem que entender. Quando Deus criou o homem, se você ler em Gênesis, ele não falou que era bom. Ele disse, uau! Isso é muito bom! É um detalhe, mas é um detalhe que sai ele ser feito as plantas lá, tá bom, puxa, eu gostei, tá ótimo. Isso vai estar ótimo. Mas quando ele fez o homem, ele disse, uau! Isso está muito bom, agora eu vou descansar. Eu também quero entender. Fala.
Não, veja só. Ele criou tudo. Tudo que ele fez foi bom. Quando criou, Ele botou um homem para dar aquele de novo. Isso era muito bom. Era uma ou seja, essa foi a razão. Ele disse, uau, agora, Responsabilidade ainda mais nisso, um homem para cuidar. ou seja, eu criei um homem e ele vai me representar aqui na terra. Ele vai expressar a minha vida e me representar usando a minha autoridade. Uau! Cadê? Estou descansado. Não é descansado de fatigado. Agora eu tenho alguém que vai me representar. É sutil, né? Pastor, eu vou dar para fazer. É, mas eu não sei. Ai, tá Maria. Beijo, Evandro. Isso. Ele vai aqui na rua, né? agora. Beijo, meu amado. Então ele tá vendo, ele tá matando o trabalho. Tá lá com ouvindo pelo. Fica sozinho. Deus falou, agora eu estou satisfeito. Porque eu tenho alguém que vai me expressar, vai me representar. Pronto, não preciso fazer mais nada. Aquele dia que o homem foi criado era um Shabá de Deus. Então agora vamos fazer uma conta. O que significa o Shabá? O sábado, o descanso. Trabalho completo. Trabalho completo, certo? Ou seja, segundo o que nós lemos no texto, toda vez que o homem, que o cristão, expressa a vida de Deus e usa a autoridade de Deus, esse dia é o quê? Sábado. Você está entendendo a ideia? Quando você, na sua alma, expressa o amor de Deus, a paz de Deus, não a sua paz humana, o amor humano. Quando você exerce o domínio de Deus para não enfrentar situações na sua vida, domínio próprio, nessa hora Deus diz, uau, ele está expressando quem eu sou. Aí Deus fica descansado. Quando o homem não expressa Deus e usa a autoridade de Deus, Deus fica agoniado. Lembra do texto que eu disse que Jesus tinha curado lembra lá em João capítulo 5, aquele paralítico? Jesus estava querendo restaurar o homem. E nós vimos depois que o homem caiu, não foi? Satanás veio e danificou o homem. Ele parou de expressar a vida de Deus e a autoridade de Deus. Deus teve que restaurar o homem. Ou seja, o trabalho que Deus havia feito com o homem foi danificado, foi por água abaixo. Então ele agora tinha que restaurar o homem para que ele novamente o quê? Expressasse e usasse a autoridade. Não foi isso? Então ele foi lá. Jesus veio para o povo judeu. Aí ele curou o paralítico. E o texto diz, e aquela cura foi no Shabá, foi no sábado. Nossa! Pela lei de Moisés, eles não entenderam que era entrar no Shabá e acharam que era guardar um dia. Jesus curou no sábado. E eles perseguiram Jesus porque fazia essas coisas. Diz aqui o versículo. Mas logo adiante, Jesus deu uma resposta para os fariseus. O que ele sempre fazia. A lei de Moisés diz que você não pode trabalhar no sábado. E Jesus falou, vem cá, se o boi de vocês cair na cerca no sábado, você vai esperar até o dia seguinte? Você não vai lá? Não fala para ninguém, vai lá. Ele disse, olha, vocês são hipócritas. Aí ele dá a resposta e diz, meu pai, aqui, exatamente, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, o trabalho de Deus, de Jesus, é restaurar o homem caído, restaurar a mim e a você, para que a gente possa expressar a vida de Deus e a autoridade de Deus. Não só colocando assim, não, já estou salvo e está garantido, né? A vida eterna está garantida, então eu vou entrar e rodar. Aí que vem olha como Deus é sábio, ele disse, olha, você já foi salvo do Egito, mas você pode não entrar onde? No descanso. Nunca vai perder a salvação, mas não entrar no descanso, no Shabá, esse que é o problema. Então, o que é o Shabá de Deus? O que é o Shabá de Deus? Pensa assim, pensa no global.
em cima de tudo que a gente começou a falar. Jesus falou assim uma vez, olha só. Eu cheguei aqui um versículo, Mateus capítulo 11, versículo 28, versículo 29. Você conhece de cor. Vinde a mim, todos os que estáis o quê? Cansados e sobrecarregados. Não é isso? E eu vos aliviarei. A gente usa isso. Então, pecador, bem, tal, isso aqui. Não sei do que. Tem muito pecador que eu não estou cansado, eu sou sobrecarregado, não quero Jesus, não quero nada. Então, nós usamos textos completamente fora do contexto. Lógico, tem muitos pecadores que estão cansados do pecado e tal. Mas não é isso que ele está dizendo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Nós usamos até aí, mas as últimas frases, as últimas, no despacito, 7 palavras, nós ignoramos. Ele diz assim: e achareis descanso para a vossa o quê? Alma. Eu vou gastar um dia 5 aulas para falar sobre a nossa composição humana. E eu vou te dizer uma coisa, eu descobri coisas nesse ano. Imagina, você que é psicólogo. O homem é formado o quê? Por Paulo Espírito, certo? É o que todo mundo diz. E é verdade. Mas só que, quantas partes tem o nosso corpo? Quantas? 3 partes. Todo mundo sabe isso. Não precisa ser médico. Segunda série, 3. Então a primeira parte do corpo são 3 partes, certo? E cada uma delas tem uma função, não é isso? O membro, a cabeça, não é isso? Ok, qual é a segunda parte? Alma. Quantas partes tem alma? Nossa, é óbvio, tem então me diga as pessoas 3. cabeça, Vontade, emoção e sentimento. Certo? Você chora aí, emoção diferente, 5, né? É uma expressão da sua alma, certo? Depois nós vamos ver detalhes. Agora, qual é a outra parte? Todo homem tem um espírito, né? Quantas partes tem o espírito do homem? Que é interessante, ela por inferência tem 3, não é isso? Falou o quê? Psicóloga, né? Olha, eu vou mostrar isso biblicamente, porque se você não... Você sabe uma coisa? Tudo na Bíblia é dividido em 3 partes. Vou te dar uma ideia. Eu estou jogando isso, porque eu vou jogar com 2, 3 coisas, você tem que amarrar para você entender. Você quer ver uma coisa? 3 partes. Quantas partes tinha o tabernáculo de Moisés? 3. Átrio exterior, santo lugar, santo dos santos. Quantas partes tem o homem? Se você analisar o tabernáculo de Moisés, a primeira parte era ligada ao corpo, a segunda alma e a terceira ao espírito. Porque o Espírito de Deus no tabernáculo de Moisés estava aonde? O santo dos santos. Na primeira parte era a alma, que na outra. A mesma coisa, presta atenção. É só rápido. Eu só estou fazendo uma anotação rápida para você entender. O povo de Israel, quando atravessou do Egito, eles saíram do Egito até a terra prometida, o tempo que eles passaram foi em quantas partes? Bom, mesmo você não sabe de 3. Entendeu? Negócio é 3. É 3, mas eu estou mostrando, eu posso te mostrar tudo na Bíblia. É 3. E cada uma delas tem, você quer ver uma coisa? Eles foram salvos na primeira parte, aonde? No Egito. A segunda parte, que foi a da saída do Egito até a terra de Canaã, que duraram quanto tempo? 40 anos. É a segunda parte. A segunda parte representa o quê? Deserto. Alma. O deserto foi um lugar de prova, de salvação
da alma do povo de Israel quando eles se enfrentaram a reclamação de Moisés, né? Quando voltaram do Egito, representava a salvação no Espírito, não foi? Nós somos salvos no nosso Espírito, certo? Certo? Então, aquilo já estava garantido. Mas, mesmo salvo no Espírito, do Egito, de Faraó, o diabo, o sistema do outro, não sei o que vai colocar, eles ainda terão ser salvos na sua alma. Bota 3 milhões e meio de pessoas, mulher, homem, criança e tudo isso aqui, um disputando. Olha, 40 anos para a salvação da alma dele. E finalmente, para entrar na terra prometida, eles tinham que ser salvos, representava a parte do corpo. Eu só estou falando por alto para você pegar, mais ou menos depois a gente vai voltar para isso. Ok? E tem outras coisas. Agora, vamos falar o seguinte. Como é que você divide a história do universo? Porque Deus, ele sempre atua de maneira diferente na história, de maneira diferente, certo? Como é que na mente de o universo é dividido em quantas partes na mente de Deus? Eras, acontecimentos. Mesmo que você não saiba, você vai acertar. Cara, vocês são sábios. Não, isso é óbvio demais, né? Sabe o que eu estou dizendo? Você vai me dar razão daqui a um tempo. Mas para fazer as 3 partes do universo, na história de Deus. As 3 fases do universo. Deus. Manhã das noites. Isso é a fase do dia. Olha só, historicamente. O quê? Antes do universo ser criado. Vamos começar no ponto de referência. Gênesis 1. O livro de Gênesis significa no início, no princípio. Então, Gênesis 1, qual é as primeiras 4 palavras que existem ali? No princípio, criou Deus o céu e a terra. Que princípio é esse? Ou seja, antes de Gênesis 1, já tinha um mundo antes. Depois, tem um ponto que diz assim: a terra, porém, se tornou, ou seja, a palavra no hebraico ela se tornou sem forma. Ei, peraí. No princípio, Deus queria uma coisa sem forma para fazer? Não. Mas ela se tornou, ou seja, de Gênesis 1 para trás, já existia um mundo, já existiam seres espirituais, né? Acho não, com certeza. Não sabe, mas se você ler o livro de Jó, você vai entender, porque o livro de Jó é o livro mais antigo. Você vai entender muita coisa que estava lá para trás. Certo? Então a primeira frase é: da eternidade passada, ok? Até a criação do homem. Certo? Isso é o que Deus. Você acha que Deus criou as coisas passadas para ficar por isso mesmo? Ninguém perguntou por que a terra se transformou sem forma e vazia, já que Deus na Bíblia. Foi original? Foi. Porque a terra, eu já vou pegar só assim, que aqui na terra foi que Lúcifer fez a para poder subir ao céu. Quem era Lúcifer? É o anjo de luz. Eu sei. Qual era a função dele? Ele era o gente do louvor. Não, ele Ele é coberto. Ele era forte, eu vou lembrar. Ele era uma doutrina remedida para cair.
Deixa eu beber água aqui, olha. Foi eu dei 5 aulas sobre Lúcifer e os seres que nós vimos no livro de Jó. Você sabe por que eu estou falando isso? Quando chegar no Apocalipse, você vai entender muita coisa por causa dessas bobaginhas, entre aspas. Quando eu levo por esse momento, agora entendi. Tinha uma mulher com a lua e o sol debaixo do pé. Não tinha lá no Apocalipse? Que lua e que sol é esse debaixo do pé da mulher? E o filho falava foi arrebatado ao céu. Você eu não entendo, sabe por quê? Porque você tem que ir lá no Gênesis. Você vai ter que ver onde tinha a lua, sol e mulher embaixo do pé. Porque está tudo lá. Não, é uma imagem. É uma imagem. João, quando escreveu isso, ele teve que aprender muito com Paulo, que ele foi na prisão. Outra coisa você tem que entender. Quando os discípulos escreveram esse evangelho, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus morreu logo 10 anos, logo em seguida escreveram esse evangelho. O evangelho de João foi escrito 30 anos depois, porque ele disse, está faltando alguma coisa aqui. Então, para ele entender, ele soube que Paulo foi arrebatado do terceiro céu, depois foi arrebatado ao paraíso, foi no Hades, no inferno, e ele viu muitas coisas. E ele visitou Paulo na prisão e disse, Paulo, me fala aí o que aconteceu. Aí ele pegou, falou sobre a vida de Deus. Tanto que o Evangelho de João fala sobre água da vida, água disso, vida. E é uma outra coisa, nós temos que entender desde o início. Porque Jesus disse que ele é a água da vida. Então tudo, no Novo Testamento, no Apocalipse, cada frasezinha, cada símbolo, cada imagem está presa a Gênesis, Êxodo e os outros livros. Nós não precisamos, veja só, o que eu estou dizendo para vocês nas nossas aulas, você não precisa imaginar nada, achar nada. Você tem que conectar Gênesis, Êxodo, ou cada livro do Velho Testamento com o do Novo, cruzar as informações, ver lá a primeira vez, falar junto, pegar o Apocalipse junto, o que Paulo falou, o que Jesus falou. Quer dizer, eu bato na porta e falo assim, no livro eu não tenho uma... Eles falam, se alguém abrir, você deve com ele. Entrar, todo mundo sabe. Está dentro com ele. Ó pecador, Jesus está batendo na porta do teu coração. Abra! Porque ele quer entrar. E o quê? É verdade isso? É verdade isso? Não é. Não é sobre pecador. Não é. Esse é o problema, não é. Porque essa é uma igreja que já era salva. Jesus já tinha entrado na vida dele. Então isso significa uma outra coisa. Eu não estou dizendo que Jesus não bate no coração do pecador, não. Ele faz isso. Mas a gente deixa de entender porque o contexto está completamente errado. Então, por isso que eu digo, eu não vou mais falar sobre isso. Na próxima aula vamos falar mais coisas, na outra, para eu chegar onde eu quero. Peraí, então vamos montar a aula aqui. Pois é, veja só, a primeira fase do universo vem vamos chamar de eternidade passada, porque você não sabe onde começou a eternidade passada, não é isso? Então, é uma eternidade passada. Agora eu vou te dar só uma referência. Segundo os arqueólogos e a ciência, eles dizem que o mundo passado, mais ou menos, tem 14 bilhões de anos, certo? Fazem teste e tal, é só uma informação. Ou seja, antes de Gênesis 1, tem 14 bilhões de anos atrás. Pode ser até mais, pode ser menos, não importa. Aconteceram algumas coisas, lá aconteceram. E depois, quando eu falar alguns trechos do Apocalipse, eu vou falar isso no mesmo assunto. Você vai ver no livro de Jó que muitas coisas aconteceram. Eu falei do Gremote e do Leviatã, já ouviram falar desses dois? Está no livro de Jó. Então isso tudo vai ficar ligado hoje também. A segunda parte do universo, diante de Deus, vai desde a criação do homem, que foi o marco,
Segunda frase. Até. É Jesus? Não. Mas foi até Jesus voltar. Até Jesus voltar. É isso? Isso agora eu estou falando, esquece tudo que eu falei, não esquece não, mas foca o que eu vou falar agora, tá entendendo? Porque a partir dessas três coisas, você vai ter que situar toda a Bíblia, você vai ter que situar se o que Jesus está falando pertence à primeira, à segunda fase da terceira, porque senão você vai começar a dizer terá de salvação, existe encarnação. Lógico que nada disso existe. Mas eu te mostro vários textos na Bíblia. E se você não entender as três fases, vai dizer, é da salvação, sim. Por isso que tem muita gente que usa a mente e acha com isso. Mas não perde. Então o que perde? Você quer ver um exemplo? Eu falei, né? Corpo, alma e espírito. Pedro diz que nós temos que ter certas virtudes e assim nós ganharemos a salvação. Ele usa essa frase, tá? Não vou usar agora porque a salvação da nossa alma. E se não fizermos isso, nós não vamos ganhar a salvação da nossa alma. Aí, então pega no. Aí pega. Por quê? Porque você tem que entender qual é a fase e qual das três partes é. Vai dar certinho. Então vamos lá. Da criação de Adão, você falou até Jesus, alguém arrisca um pouco mais até a vinda de Cristo. É? Então vou dizer uma coisa, está quase lá. Até o fim do milênio. Olha, essa não, você já ouviu isso. Olha só. Quando Deus criou o homem, agora olha só, Deus criou Adão a partir daquele dia. Adão, até o fim do milênio. Tá? Quantos anos são de história? Você tem que saber numerologia bíblica também. Adão foi criado. Depois de Adão veio Abraão, Moisés e tal. De Adão até Abraão, quantos anos? 2.000 anos. 2 em 2. Quem sabe isso? Você quer ver por quê? 2.000 anos. Depois de Abraão, até onde? Até Jesus? 2 em 2? 4.000 anos. É história, isso é história, é registro. De Cristo até hoje, quantos? 2, 4, 6.000 anos já se passaram, mais ou menos, certo? 6.000. O homem foi criado em 6 dias e no 7º dia foi o quê? Descansou. Já se passaram 6 dias e o 7º milênio, quando Jesus voltar, mais 1.000 anos é o descanso. Ou seja, nós estamos às portas do descanso. 6 dias já se passaram, ou 6.000 anos. Um dia de 1 ano, 1.000 anos é um dia, não é isso? Pela conta de Deus, ele fez isso para ninguém pensar que são 6 dias literais, como pode ser 6.000 anos. Mas, como nós já passamos quase 6.000 anos, significa que o 7º ano, ou seja, daqui a 1.000 anos, é o período do milênio, que começa hoje. Ou seja, o milênio já está quase começando. E a Bíblia diz que Jesus vai voltar. E com a volta dele vai começar o quê? O milênio. Ou seja, o Shabat de Hebreus significa que são 1.000 anos que aqueles que entrarem e se esforçarem vão o quê? Reinar com ele 1.000 anos aqui na Terra. Certo? Então eu vou te mostrar isso biblicamente. Agora daqui para frente vão ser 500 versículos no mínimo para mostrar isso. Eu vou dar algum para você. Não, aliás, eu tenho que falar mais uma coisa aí. Espiritualmente hoje, quem é o nosso Shabat? Ele é o nosso Shabat, ele não é o nosso descanso.
Então, de uma maneira bíblica, entrar no descanso significa entrar em Jesus. Ele é o meu Shabat. Quem não entra na vida de Jesus, não entrou no descanso. Tem muita gente que está na igreja e que não entrou na vida de Jesus. Tá ou não tá? Então, eles vivem uma vida que não é do descanso. Entrar em Jesus não é dizer que você não recebeu Jesus. Não, ele já foi salvo. O Espírito de Jesus. Exatamente. Olha a diferença. Olha a diferença. Tem muitos crentes que não confiam em Jesus, na verdade. Não é? Tem muitos crentes que não creem em muitas palavras que Jesus diz. Crente salvo, ok? Sem dúvida. Tem dúvida. Tem dúvida. Mas veja só, se você entra em Jesus e está no Shabat, você não vai ter dúvida. Agora vamos voltar ao texto que eu li. Ó Israel, ó Hebreus, não sejam como o povo que não desobediente e não que creram. Eu falei isso no início. Você já ouviu a expressão crentes incrédulos? Tá assim, né? Por causa disso, eles não entraram no descanso, no Shabat. Aliás, quantos saíram foram salvos do Egito? Mais ou menos, todo mundo sabe, 3 milhões e meio de pessoas. Tentaram salvar a alma dele no meio do deserto, muitos morreram e tal, isso, aquilo. E quantos entraram no descanso, no Shabat, na terra de Canaã, na terra prometida, literalmente? 2. Josué e Caleb. São poucos que vão. Da mesma forma, a era da igreja, que começa, né? Isso é uma outra coisa que eu vou falar. A era da igreja, ela começou no Pentecostes e ela termina quando? É uma outra coisa. Quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar novamente, acabou a era da igreja, certo? Eu não vou falar agora do arrebatamento, porque existem pelo menos 3 arrebatamentos. Eu só estou soltando o que você vai ver. Não é complicado. Como é uma coisa nova, você vai ler, mas na igreja Jesus vem e vai arrebatar logo. Eu vou ler hoje, antes de terminar, 2, 3 versículos que falam sobre isso. Você não vai entender ainda tudo, porque eu tenho que falar outras coisas. Você não pode faltar aula, né? Pode até faltar, depois, mas todo mundo não entendeu, viu? Cala a boca. Você vai assistir a outra aula que eu não vou. Tá entendendo? Eu respondo, eu sou meio grosso também. Brincadeira. A segunda fase, então, peraí, vamos voltar. As 3 fases do universo. Da eternidade passada até Adão. De Adão até o fim do milênio. Certo? A terceira fase vai do fim do milênio, obviamente, até a eternidade futura. Ou seja, o novo céu e nova terra vai começar só no final do milênio. Com isso eu estou dizendo para você o seguinte: quando Jesus voltar, as pessoas dizem, quando você morrer, todo o pregador cristão fala, não, se você morrer, você vai para 2 lugares, para onde? No céu ou para o inferno, não é isso? Então, fulano morreu, é cristão, vai para o céu. Quem morreu já está com Jesus no céu, não é assim? Está com Jesus no céu? Tá. E quem morreu sem Jesus está onde? No inferno, longe de Jesus. Oh, irmão, não chore. O seu filho, o seu marido está com Jesus no céu. Aí ele vai voltar, é isso, e vai fazer o quê? Eu não estou dizendo que está certo ou errado, eu estou dizendo como a gente costuma ver. Aí ele vai voltar na segunda vinda e vai fazer o quê? Quem estiver vivo, vivo não pode ressuscitar. Os mortos vão ressuscitar primeiro e os vivos serão transformados. É isso? Eu vou ler o texto. Primeiro por isso. Aí Jesus vai pegar ele e vai fazer o quê? Vai todo mundo para o céu, é isso que diz. Só que a história é quase parecida com isso. Quase. Vou mostrar tudo. Primeiro que o céu é o trono de Deus. O inferno e o paraíso é no fundo da terra. Alguém já tinha ouvido isso?
Aonde é o paraíso? Lá no céu, olha para o céu. Palavras de Jesus e palavras de Paulo. Você vai dizer, não, mas isso não faz diferença. Faz diferença. Tá? No início eu tenho que colocar mais dúvida do que. Tá? Mas segura. Não só o nosso profeta ama Jesus, foi salvo pela graça e crê tudo que a maioria das pessoas crê. Ok? Então me dá um crédito. Estou falando mesmo. Não é iluminação, não é fácil. Eu sei que eu posso concluir hoje que o nosso descanso sabático refere-se a Jesus como nosso descanso. Ele é o nosso descanso sabático. Né? Se eu estou nele, eu descanso. Principalmente a minha alma. Porque espiritualmente a gente é forte, na verdade. Mas a nossa alma, e achareis descanso para a vossa alma, para os vossos sentimentos, para as vossas emoções, para as suas dúvidas, para as suas tristezas, pelo medo, pelas incertezas de tomar decisões. Não é tudo isso que a alma faz? Os psicólogos dela, né? Tá? Então eu tenho que achar descanso nisso. Aí eu creio, mas será que eu vou conseguir fazer isso? Será que eu vou casar? Está cheio de irmãs que creem, mas salva, batizar no Espírito Santo, batizar na água por aspersão, imersão por tudo, ama Jesus, mas elas não sabem. Elas mais sabem que não vão casar do que vão casar. Elas creem mais que vão aplicar para a titia do que vão casar com um primo, com isso aqui. Ela não vai casar. E ela me diz também, não aqui, mano. Aqui. Mas é as coisas da alma. Não tem medo, vai ser chatão, não tem medo, tem muito padrão. Todo mundo diz, pastor, é do Brasil, lá vão bombar isso aqui. Jesus não é um descanso para minha alma, minha emoção. Por quê? Porque a gente não entrou nele. Então, Jesus é o descanso do meu Shabá, a minha alma, em 3 fases. Primeiro, anota aí. Na era da igreja. Veja só. Na era da igreja, Jesus é o nosso Shabá. Você sabe qual é a diferença? Eu falo uma coisa e abro uma outra coisa, para depois amarrar tudo. Qual é a diferença